contra do Neymar ir pra Copa? Putz, eu sabia quem era essa. Sabia, até eu fiz minha pesquisa, né? Eu vi que vocês são do time Neymar. Cara, Mas a gente tá sempre em busca de trazer alguém que é contra o Neymar pra jurar justamente. Não, mas Puta, eu já difícil tô meio ser. que mudando aí minha opinião. É. A gente é muito pró Neymar aqui, mas frente aos últimos acontecimentos, acho que pra mim, eu até citei isso em outro programa, que quando ele foi jogar contra o Mirassol, né, ele tava escalado pra ir jogar, tudo, e o Ancelotti ia ver ele, né, as condições dele pra fazer essa convocação que da data Sim, FIFA foi lá só agora. pra isso, né? E aí o cara não foi relacionado, né? Então, assim, tem muito controle de carga, né? Ele toda hora tá nessa história, né? O Neymar não vai jogar porque tem controle de carga. Sim. Conta aí mais pra gente, o que é esse controle de carga aí? Eu acho que algumas coisas, assim, né? Então, voltando um pouquinho pra sua pergunta, depois já emendando com a sua, eu acho que, principalmente o Ancelotti, eu acho que ele quer ver o menino merecer isso, né? Acho que não existe esse negócio de aprovação automática. Ele tá demonstrando que não tá, assim, né, se vendendo a isso, né? Que a gente sabe que é um problema. Trazendo pra nossa língua, ele não vai ser escalado só porque é sexto ano, né? Exatamente, perfeito. Não, ótima leitura, exatamente. Não vai ser algo automático, tem que merecer, digamos assim. Então, meio que um tempo de geladeira. Eu acho que, de fato, pelo Neymar, merecendo ou não, ele é um cara diferenciado. Então, acho que na última Copa ele, cara, fez a diferença. É que depois desfizeram a diferença, mas ele fez a diferença de uma maneira, assim, maravilhosa. Nível quase que, né, Messi, assim, de merecedor. Mas, óbvio que antes disso, né, oitavas, né? Mas, assim, ele é um cara diferenciado. Eu acho que seria bom se ele estivesse com a gente. Mas ele tem que estar merecendo. Até pra chegar com o time... Pô, e todo mundo vê que o cara realmente mereceu. O cara tá dando o sangue. Como parece que mudou um pouquinho, né? Não pode ser aquela... Então, puxando agora a pergunta do Sérgio que ele fez pra você, eu acho que esse fato da equipe agora tá fazendo esse controle de carga, porque eu sou também ortopedista e médico do esporte, né? Então, eu consigo entender isso, na verdade, como um avanço, né? Porque no passado, por exemplo, ele jogou um monte de jogo seguido para salvar o Santos do rebaixamento, e agora estão tendo esse cuidado. Eu sei que tem o ponto lá do Ancelotti e tal, mas é aquilo, até que ponto é legal colocar o Neymar para jogar contra o Mirassol ou fazer esse controle de carga para evitar que ele tenha mais uma lesão aí nos próximos 90 dias, né? Sim. Eu acho que tem muita coisa também que talvez tenha de bastidor que a gente não tá por trás, né? Porque às vezes a gente fica nessa sensação do tipo... estamos poupando o Neymar contra o Mirassol, mas ele precisa mostrar o futebol para ser convocado. Às vezes já é um comum acordo ali, meio... Cara, você vai ficar de boa, você vai se recuperar e a sua vaguinha ali tá garantida. Pode ser que você não entre jogando, que talvez eu acho que isso talvez não vá acontecer mesmo. Perfeito. Mas pelo menos você vai ser convocado, fica tranquilo com relação a isso. E ele tá nessa eterna brincadeira, porque teve até uma última entrevista, né? Que no final do jogo eles entrevistaram para ele. Falaram, e aí, você vai pra Copa ou não? E ele brincou, quando eu jogo bem, eu sou o melhor do mundo. Quando eu jogo mal, eu sou o pior do mundo. Eu não preciso provar nada pra ninguém. O meu futebol as pessoas já conhecem. Então, eu entendi, pelo menos assim, não sei o que vocês acharam. Me pareceu muito uma entrevista do tipo... Eu sei de coisa que eu não vou falar e tem muita gente que já sabe disso. Exatamente sabe? isso que eu ia falar. Eu acho que, inclusive, os haters vão ficar bem doidos quando descobrirem que talvez ele já tenha a vaga dele lá garantida. Sabe o que eu acho que entregou isso? Não sei se vocês viram... Viralizou um vídeo do Neymar assistindo a convocação e daí ele fala, pô, não fui convocado, Ancelotti, leva eu num tom do que tipo, mano, já tá tudo combinado, ele vai... Porque é aquilo, são 26 jogadores, cara. Normalmente eram 23. Era isso que eu ia falar. Com 26, não tem, não vai convocar o fulaninho carioca pra convocar o Neymar. Eu acho que meio que o Neymar vai ser o terceiro goleiro, vai ser a figura do terceiro goleiro, aquele cara que a gente teve na Copa 2014, que foi a Holanda trocou o goleiro para pegar pênalti, vai ser esse esquema, assim. Acho que o Neymar vai entrar... Coringa ali. Um Coringa, os 30 do segundo tempo, para bater um pênalti. Pô, momento decisivo, o Brasil tá indo umas oitavas de final, tá indo para os pênaltis ali, não, vai botar o cara para bater pênalti, entendeu? Mas daí a gente deu uma arborizada, vamos voltar. Fala do controle de carga aí, Bruno, pra quem não sabe o que é. Ele teve uma lesão recente do menisco. Na verdade, assim, antes ele teve a lesão do cruzado, tá? Com duas lesões meniscais, uma lateral e uma medial. A medial, ela é uma que recupera mais rápido, foi uma lesão em rampa, que cicatriza rápido, assim, bem, né? Se preocupa menos. A lateral era uma radial, né? É uma lesão radial que é uma lesão que tem uma sutura, que fizeram a sutura, eu conheço quem operou ele, já conversei com ele sobre isso,
E é uma estrutura meio audaz, assim. Até falei, pô, né? Coragem, né, de fazer esse cara, mas tinha que ser feito, tá? Fez correto, perfeito, né? E, só que é assim, pode ter uma falha maior. Então, o que foi que provavelmente aconteceu agora mais recente. Agora, essa segunda é uma recuperação bem melhor do que a primeira. A primeira foi 10 meses e alguns dias de recuperação, que é o previsto mesmo, o pós-operatório de LCA. Agora, essa daí é mais rápida mesmo, então agora eles estão controlando realmente o volume. Pra não ter nenhum desbalanço muscular. Desbalanço muscular, então estão poupando ele. Então, o controle de carga é mais ou menos Então, o já que a volume gente entrou nesse tema, para não ficar repetitivo, então vamos entrar já de cara no momento mais doutor menos bola. Então, agora, essa semana aqui que a gente vai fazer? A gente vai falar justamente da lesão do LCA. Para quem não sabe, o LCA é o quê? O ligamento cruzado anterior do joelho. Eu e o Múcio aqui, a gente é ortopedista, mas ele é especialista em joelho. Então não adianta a gente querer ficar falando, ele começou a falar lesão de rampa, isso aí talvez eu soubesse na época da prova, né? Hoje em dia já não... Acho que me empolguei. Não, mas a ideia é justamente essa. Então, o Rabitão, coloca aí a imagem da anatomia do joelho. Boa. Ó. Não, a gente trouxe aqui... Excelente. Fizemos Nossa, dá uma aula pra Mais gente doutor, hoje. menos Não, bola. aqui é pavilhão, professor. Aqui é... Pedrinho, ajuda ele aí. Pode ser. Legal, bacana. Então pronto, brilha, Bruno. Bom, aqui, pô, essa imagem é um clássico, né? É meio que o joelho olhando ele fletido, tá? Então ele tá o fêmur em cima, dobrado, que é o osso da coxa, embaixo é a tíbia, que é o osso da perna. E aí, o que é o ligamento? São uma estrutura fibrosa que liga dois ossos, senão a gente ia estar despedaçado por aí. Então ele liga... Então a gente tem os ligamentos colaterais, que ficam um do lado de lá e outro do lado de cá, parte de dentro e fora do joelho, e os cruzados. Os cruzados, eles cruzam, de fato, o joelho de frente para trás para frente, mantendo a estabilidade da tíbia, que é o osso de baixo, em relação ao fêmur, para ele não ficar solto, né? Tem o cruzado posterior, que rompe caindo de moto. Tem os colaterais podem ser rompidos também, jiu-jitsu, esqui, etc. Mas o clássico, que é o que mais deu bug na formação do ser humano, é o cruzado anterior. É esse que dá mais problema. E ele rompe, né? É aquele que a gente tem visto rompido na imagem. E aí o que acontece é que quando rompe cruzado, sabem muito bem, o joelho fica solto. Ele fica solto nos momentos de mudança de direção, freada, aterrissagem, esporte. Então, o Pedrinho, puxa aí o vídeo do Neymar machucando, para ele explicar, porque coincidentemente eu acho que a imagem do Neymar machucando é uma das mais clássicas, é a lesão de prova, né? Porque a gente já viu jogando campeonato de ex-aluno, lesão de LCA, trauma direto, já vi cara voltando. O seu foi trauma direto? Foi. Eu rompi dando uma parte aí que você comentou, Legal. eu rompi o LCA. Legal pela contribuição. Legal. Ó, eu sou um clínico que entende mais Toda que alguns roda tem um ortopedistas ou dois. velhos disso aí. E pra viu? você que tá se perguntando quem é essa criatura, Rafael Sinali, que vem só de vez em quando, mas é um dos Dr. Bola. Eu sou formado em clínica e tô fazendo endócrino agora. Então, assim, essa parte de cirurgia não é comigo, mas essa especificamente eu entendo um pouco porque eu rompi. Eu rompi experiência própria, assim, não recomendo mesmo. É uma que não é legal. Eu rompi o ligamento cruzado anterior e tive muito. Eu já vou falar, eu tive lesão de menisco. Mas sabe que é engraçado? Minha mãe rompeu e teve zero dor. Ela Jura? descobriu no dia seguinte que ela foi levantar da cama e caiu. Você tava até no jogo que eu rompi, né? Tava. Eu rompi o cruzado anterior, menisco, lateral e medial. Cara, você teve a lesão do Neymar. eu tive a lesão que do chique. Neymar, Parecido, Faltou foi só o futebol combo. do Neymar, né? Então esse daí ficou longe. Joguei porque era sexto ano mesmo. Mas, ô Brunão, explica esse movimento que ele faz. Agora que ele apoiou com o pé no solo e o joelho em valgo, ó. Esse daqui vai apoiar agora, o joelho esquerdo, né? Então ele apoia o pé, rotação externa, e aí nisso a coxa meio que desaba para dentro. Mas então, conta aí pros leigos, não ortopedistas, eu não sou ortopedista, né? O que é valgo aí? Como é que é isso aí? O valgo é quando o joelho ele roda para dentro, né? Então, regrinha mnemônica que a gente tem na anatomia da faculdade é o valgo não cavalga. É isso Então, aí. é o joelhinho X, assim. Exato, Né, Brunão? Tô exatamente. certo, Brunão? Tá certinho, é coisa isso linda, mesmo. coisa linda. Mas aproveitar que estão falando de cruzado, né? O protocolo mudou, né? Antigamente voltava com 6 meses e meio, até 7 meses. Tem o caso do Ricardo Oliveira, que voltou com 5 meses e 15 dias. Hoje em dia o protocolo é de 10 meses a 1 ano. É isso mesmo? É isso mesmo. Isso aí é protocolo, assim, nos centros europeus, americanos. Eu fiquei lá em Iowa 1 ano fazendo isso. É exatamente isso. Mesmo no Catar, que eles têm um centro muito grande de reabilitação de atleta.
Qual que é o motivo? Então, antigamente, o antecipar era sinal para o cirurgião ou para o físio de que ele tinha feito um trabalho maravilhoso e conseguido reabilitar o cara. De fato, o cara consegue, principalmente atletas, conseguem reabilitar a musculatura, pô, sabe melhor que Memória eu. muscular, né? Memória muscular, os caras conseguem reabilitar e estar aptos para um nível de jogar. O problema é o ligamento, né? O ligamento, ele leva um tempo para maturar. Então, a gente pega uma cordinha de uma parte do joelho, que é um tendão, e aí coloca ele dentro do joelho e aí ele vai virar um ligamento. E isso a gente não conseguiu acelerar ainda. Por isso que a gente espera ele ganhar força, ganhar resistência, junto com o resto, controle muscular, fortalecimento propriamente, resistência cardiovascular, tudo isso. E aí quando tá tudo isso bacana e o ligamento maturou, aí a gente consegue voltar. Então hoje em dia, se alguém fala 5 meses, cara, tá forçando a barra e tá meio errado pelos guidelines, entendeu? Isso vai de encontro aqui com uma pergunta aqui do YouTube falando, então a medicina nos anos 90 era melhor porque voltava mais rápido? Então. Só que os caras... Pode ver. Só que daí você me corrige se eu estiver errado. O que aconteceu, inclusive eu conversei isso com um amigo meu que é cirurgião no joelho, porque na verdade o que os trabalhos foram mostrando é que é isso, que nem você falou, parte muscular, biomecânica e tal, tudo bem, mas daí começou a aumentar o índice de relesão, né? Super. E daí eles perceberam que dá postergar, tanto que pra variar, criticaram muito o Neymar, falaram, lesão de LCA demorava 5 meses pra voltar, o cara demorou 1 ano. Então, é justamente isso, é porque aumentou o grau de relesão, foi isso, né? Totalmente, exatamente. Então, tem um trabalho clássico que depois do 6º mês, do 6º pro 7º pro 8º, tem uma decadência aí do número de relesão, é exponencial. E aí, depois dos 8 meses, parece que atinge um platô que, assim, não vale mais a pena esperar, acho que deu, né? Já, play, né? Se o Neymar tivesse voltado com 5 meses, eles iam ter levantado esse trabalho e ia ter falado que ele fez errado. Com certeza. E daí ele ia machucar de novo, tá vendo? Foi pro carnaval, velho. Para, volta. Cara, um negócio só que você comentou que eu acho legal de falar também, até pra você explicar, você comentou da lesão, eles suturaram e não. E aí até aconteceu comigo, né? A minha parte do meu menisco lateral era uma lesão... Eu não vou saber explicar o certo. Mas aquela consulta grátis. Sinale vem no programa só pra fazer uma consulta. Quer examinar? Aí cirurgião de joelho que vai? Eu vou no programa. Vamos lá que não ficou legal esse negócio. Aí, e eles comentaram, né? Você vai até se explica melhor. Que se o por exemplo, paciente, no caso o Neymar, que é atleta, profissional e tudo, se você arranca fora o menisco, no longo prazo para ele é muito ruim. Mas a recuperação, talvez nesse curto prazo, fosse mais rápida. Que é o meu joelho, que eu não tenho uma parte. Porque, por exemplo, você tirou o menisco. Sim. Então o meu foi sutura. Então eu lembro que eu fiquei 4 semanas sem pisar, carga zero. Tem toda essa questão que é bem chatinha, né? E aí, se você tira, por exemplo, a recuperação é mais rápida, mas nesse curto prazo, da vida útil do jogador, faria diferença ou não? Então, pro LCA, como a recuperação do ligamento